Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Então, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de melhoramento genético de aves, né? E a aula de hoje é a segunda parte daquela seleção genética em poedeiros, né? Então, bora lá para a nossa aula. Então, pessoal, dando continuidade àquelas características que a gente falava, a gente parou lá em qualidade de ovos, né? A gente continua aqui com qualidade de ovos e vamos falar de colesterol e coloração, certo? Com relação a colesterol, os níveis de colesterol podem ser abaixados no ovo, tá certo? É possível fazer seleção para baixar os níveis de colesterol. A herdabilidade é alta, ela é responsiva à seleção. O problema é que o colesterol ele é parte fundamental na criação de novos seres, certo? Então, na hora da formação do pintinho, por exemplo, é necessário ter níveis de colesterol para formar aquele novo ser. Por isso que o ovo tem uma quantidade de colesterol um pouco elevada, porque ele precisa daquele colesterol para a nutrição do embrião. E vale lembrar que, diferente dos outros, né, dos mamíferos, por exemplo, onde os mamíferos são possíveis de se alimentarem e assim alimentar, né, dar nutrição à gestação, no caso, né, das aves, répteis, né, ou anfíbios, por exemplo, o ovo ele tem que conter todos os elementos necessários para a vida, né, para a formação do novo ser, né? Então, por isso que o ovo ele não pode muito baixar o colesterol. Já foi feita seleção para níveis baixos de colesterol no passado, mas o que percebeu é que, além da queda na taxa de eclodibilidade, né, o que representa a morte embrionária dos pintinhos, também houve queda na fertilidade. O colesterol é muito importante na formação da vitamina D, né, principalmente, e na gravidade específica do ovo também, tá certo? Então, não se seleciona para reduzir colesterol em ovos, tá? Essa seleção não deu certo. Com relação à coloração da gema, a herdabilidade não é tão alta assim, né? É dita aproximadamente aí de mediana, mais ou menos, para baixa, né? Em torno de 0,18, certo? Mas ela é muito simples de ser feita via corantes, né? Então, pode-se selecionar, é possível fazer seleção para melhorar um pouco a coloração da gema, né? Mas ela é mais responsiva a corantes. A ave, né? Ela, ao alimentar de certos corantes, ela consegue translocar esse corante para a gema, por exemplo, e deixar a gema um pouco mais colorida, né? Aqui na figura, até a gente está mostrando aqui, deixa eu pegar o meu apontador aqui. Então, nós temos aqui, né, as diversas colorações de gema que a gente pode notar, né? Então, é possível ver. Lá lembrar que não há diferença nutricional com relação à coloração da gema, tá? Então, esse ovo aqui mais clarinho e o ovo mais, né, mais colorido aqui, vamos dizer assim, mais amarelado, ele possui a mesma quantidade de nutrientes, tá certo? A única diferença é em relação a corantes, e esses corantes, eles não são, né, não dão respostas diferentes em aspectos nutricionais, tá? E existe uma empresa chamada DSM que eles desenvolveram essa paleta de cores, que é a Yokofan, tá certo? Então, essa Yokofan é o que a gente utiliza. Antigamente a gente utilizava essa paleta mesmo aqui, com esses níveis de coloração que vocês podem ver aqui, tá certo? E eles desenvolveram esse aparelhinho, que ele é ligado ao Bluetooth, né, num outro celular. Então aqui basta você pegar esse aparelhinho aqui, é bem simplesinho, bem pequenininho, você coloca em cima da gema, né? Ele vai fazer então uma identificação da cor e vai dar a resposta aqui no seu celular qual é a cor que aquela gema então apresenta, tá certo? Bom, então, como eu havia dito, a coloração, né, da gema, que a gente chama de gema do tipo caipira, ela só é obtida quando os animais têm uma dieta mais rica em verde, né? Principalmente em cataxantinas, né? Que são carotenoides, mas que podem ser encontrados também nas abóboras, né? Nas cenouras, por exemplo. O próprio milho ele tem uma certa quantidade de carotenoide, né? E hoje é muito simples, você consegue obter esses corantes na indústria e colocar na ração das aves, e aí você vai ter a diferença na cor, tá?
Isso é só aspecto visual, de novo, não há diferença. O que acontece às vezes, pessoal, da coloração ser um pouco mais clara, muito escura, também está ligado ao tipo de nutrientes que foi utilizado para a formação da ração. Né? Então, por exemplo, se a ração possui nutrientes com menos carotenoide, exemplo, farelo de trigo, né? Se houve um aumento de farelo de trigo em substituição ao milho, por exemplo, devido a altas do milho, por exemplo, né? Aí acontece um pouco nessa queda da coloração, isso é muito comum de acontecer. E você controla isso com corantes, é algo muito simples de fazer. Uma outra qualidade que a gente tem que sempre estar atento é com relação à formação de coágulos e de manchas de sangue nos ovos, tá? Primeira diferença entre coágulo e mancha de sangue, né? Coágulo, eles vão acontecer, né, por lesões da mucosa do oviduto. Então, há aquela lesão da mucosa e aí, durante a formação dos ovos, né, pode acontecer. Deixa eu só apresentar para vocês aqui, ó. Então, isso aqui né, vamos falar assim, o aparelho reprodutivo das aves, tá certo? Então, aqui eu tenho o ovário, né, e tem vários folículos. Vale lembrar que as pintainhas já nascem com esses folículos prontos, né? E esses folículos eles são formados lá ainda durante a incubação dos ovos. Tá certo? Então elas já nascem, assim como os humanos também, né? Os mamíferos, vamos falar assim, de modo geral, todo mundo nasce todas as fêmeas nascem já com seus folículos prontos, só que eles ficam adormecidos, né? No caso dos humanos, por exemplo, fica adormecido até 12, 13 anos, depois ele começa a se desenvolver para a formação dos ovos, tá? Então nas aves a mesma coisa acontece, então as aves já nascem com esses folículos prontos, e quando ela chega no seu, né, próximo aí das 18 semanas, 19 semanas de vida, esses ovários eles começam, então, a se desenvolver, né? E aí começa a ter aquela hierarquia ovariana ou hierarquia folicular, onde eles vão começar a ser, então, liberados para a formação do ovo. Né? Então, o aparelho reprodutivo ele é dividido principalmente em nessa parte dos ovários, o infundíbulo, que recebe esses ovários, o magno, o istmo e o útero. Né? Quem acha que galinha não tem útero, galinha também tem útero. Né? Bom, então, no infundíbulo é então obtido, né, é recebida essa gema. Essa gema, então, aqui no infundíbulo, ela vai receber, então, a adição da chalasa. O que é a chalasa? A chalasa é aquela membrana branquinha que às vezes você vai ver nos ovos. Aqui a gente pode ver a chalasa, que é a membrana branquinha, que muita gente confunde. Já escutei muita gente falar que isso aí pode ser, isso é o esperma do galo. Não, gente, não existe isso não, tá? O esperma do galo não fica aí dentro do ovo, não, pelo amor de Deus, tá certo? Então, a chalasa, e qual a função da chalasa? Manter a gema no centro do ovo. Porque se essa gema ela fica encostada na casca, ela pode então ter aderência à casca, principalmente durante a incubação, e se ela tiver aderência à casca, o pintinho normalmente ele morre, tá certo? Durante o período de incubação, tá? Então, o fundíbulo vai fazer isso, vai formar a formação dessa chalasa, dessas membranas aqui mais firmes, né? Que envolvem e que faz parte do albúmen, né? No magno, então, é acrescentado o albúmen, né? Então, o albúmen ele é acrescentado aqui ainda no magno, e aí, lógico, é acrescentado aqui também uma película bem fininha para segurar esse albúmen, né? Junto à gema. Aí, passando do magno para o istmo, aí começa a formação da casca do ovo, principalmente, né? Essa formação, então, da casca é colocada uma casca um pouco mais fina e essa casca ela vai ganhando cada vez mais formações de cálcio até ela chegar aqui no útero. Então, no útero é onde ele fica abrigado, o ovo fica abrigado para ele poder ser botado, né? Então, depois no útero é feita então a câmara de ar, que essa câmara de ar é necessária para as trocas gasosas do pintinho, né, durante a incubação. Então, o ovo precisa ter essa formação das trocas gasosas. E lógico, aqui também é passado meio que uma película muito fina, porque essa casca é porosa. Então, no útero é passada uma película muito fina para proteção. Né, ela permite a passagem de ar, né, de gases,
mas evita a entrada de micro-organismos, tá certo? Algumas características importantes para você saber se um ovo é novo ou velho, baseado nisso aí. Primeiro que quando você vai descascar um ovo e a casca está com muito aderida ainda ao albume, né? Muito aderida ainda à clara, ou seja, quando você vai descascar e ele começa a despedaçar, isso é um sinal muito bom, isso é um sinal que o ovo ele é muito novo, tá certo? Então, toda vez que você for cozinhar um ovo, por exemplo, vai descascar aquele ovo e ele sai aos pedaços assim, às vezes a gente acha ruim, né? Mas aquilo é uma qualidade muito interessante do ovo, sinal que o ovo está bom. Outra coisa que eu posso perceber também se o ovo é novo ou é velho. Quando eu percebo essa formação aqui da câmara de gás, né? Ovos jovens, muito jovens, essa câmara é bem pequenininha, quase imperceptível. E à medida que o ovo vai ficando mais velho, né? Depois que ele foi, né, posto, ele vai ficando mais velho, a tendência é essa câmara aumentar muito, tá? Então, quando você abrir, descascar um ovo e tiver vou falar assim, aquele oval, né, parecendo uma craterazinha muito grande, sinal que o ovo é velho, tá? Isso é indicativo de ovo velho. Ovos novos, essa craterazinha formada, ela é muito quase imperceptível, ok? Uma outra coisa importante também, quando você quebra o ovo e a clara se liquefaz, né? Ela abre muito, né? Tipo assim, na hora que você quebrou em cima de alguma superfície, por exemplo, na hora de fritar um ovo, por exemplo, ou num prato antes de fritar, e ela se desfaz muito, ela fica meio aquosa, pode ser um indicativo de ovo velho, tá certo? Lógico que isso também pode acontecer em algumas aves, quando a clara ela não é, né? Quando o albume ele ainda não, né? É um defeito, por exemplo, genético, onde realmente ela liquefaz mesmo. Mas normalmente quando ela se liquefaz é porque é sinal de ovos velhos, tá certo? E uma última característica que você pode também identificar é ao fritar o ovo, aqueles ovos que estouram, que espirram muito, ficam estourando demais, possivelmente ovos antigos, ovos mais velhos, tá certo? O ovo, quando ele é novo, poucos dias posto, ele não espirra, tá certo? Ele não estoura. Tem uns que até estoura muito forte. Se não colocar uma tampa, né, espirra na gente, tá certo? Então, esses são alguns indicativos, tá? Vale lembrar também uma curiosidade interessante sobre essa câmara de ar, que às vezes a gente fica pensando assim, então quer dizer que quanto mais novo eu colocar um ovo para poder incubar melhor Não, cuidado com isso, tá certo? Por quê? É preciso que haja pelo menos uma câmara de ar mínima para que esse ovo possa fazer as trocas gasosas e o pintinho, então, ter essa capacidade de usar esses gases, né, durante a sua formação. Então, o ideal é que esses ovos sejam colocados para incubação 48 horas, pelo menos, depois de colocados, tá certo? Para a formação dessas câmaras de ar aqui, tá? Bom, então, voltando à história nossa que a gente estava falando sobre manchas de sangue, coágulos, né? Então, eu havia dito que os coágulos, então, são lesões das mucosas do oviduto. Então, durante essa formação do ovo, pode acontecer, então, uma lesão nessa mucosa, e essa mucosa, então, ela vai abrigar o ovo lá dentro, junto com a lesão, né? Agora, as manchas de sangue, elas são hemorragias, né, folicular. Então, durante a formação do folículo aqui, é rompido, esse folículo precisa romper, né, alguns tecidos aqui para ele sair, e pode acontecer de dar, então, um certo coágulo, né, desculpa, uma certa manchinha de sangue, como a gente pode ver aqui nessa situação, né, principalmente aqui na figura abaixo, e essa formação então, né, e aí o ovo, ao ser encapsulado, vamos falar assim, ele carrega essa mancha. Então aqui a gente tem um exemplo da mancha de sangue, aqui em cima com água, tá? É seguro comer ovos desse jeito? Sim, é seguro, mas visualmente não é tão bonito, né? Então eu até entendo. Eu, por exemplo, eu jogo fora quando eu vejo, né, um ovo dessa maneira, eu não tenho muito interesse de comer, tá certo? Mas não tem nenhum problema sanitário, né, em comer ovos desse jeito, tá ok? Bom, então são características que podem ser selecionadas,
tá? Tanto para manchas e coágulos, eu posso fazer seleção. A seleção é independente, ou seja, fazer seleção para coágulo é independente para fazer seleção para mancha, porque elas têm origens diferentes, tá? Mas a incidência dela é muito baixa, em torno de 1 a 3% dos ovos. Então, a cada 100 ovos, você vai achar 1 a 3 ovos com esse tipo de defeito, tá? Mas é uma medida de qualidade e o melhoramento faz seleção para esse tipo de característica. Uma outra, vamos falar assim, característica importante na qualidade dos ovos é com relação à gema dupla e ovo incluso, tá? O que é gema dupla? Às vezes a galinha, durante a formação do ovo ali, né, 2 folículos se desprendem ao mesmo tempo, né? E ao desprender 2 folículos ao mesmo tempo, o que aconteceria, por exemplo, nos mamíferos, numa gestação gemelar, né, gêmeos, só que nesse caso dizigóticos, né, não vão possuir a mesma placenta, não são gêmeos univitelinos, né? Nessa situação pode acontecer também da galinha ter então duas gemas, tá? E uma pergunta que todos os alunos me fazem, você também deve estar fazendo agora. Se eu colocar esse ovo para incubar, vai nascer 2 pintinhos? Não, galera, não vai. Normalmente, ovos de 2 gêmeos, eles não levam a incubação para frente. Chega um certo momento da incubação, ele cessa. Por que cessa? Porque a formação do albúmen, ela também não é dupla, né? O que acontece é só a gema que é dupla. O albúmen não consegue ser duplo não, tá certo? E aí vai faltar nutriente até terminar a incubação do animal. Então ele morre ainda no período de incubação, tá? Ele não consegue seguir para frente, tá certo? Alguém vai falar assim, mas eu já vi, por exemplo, situações de nascer pintinhos, né, deformados, tipo como se fossem 2 pintinhos, mas aí é um embrião que dividiu demais, né? Um embrião que dividiu muitas vezes, por algum defeito genético, algum problema, ele divide muitas vezes e aí ele acaba nascendo, né, com mais partes. Eu já vi algumas situações aí, você vê pintinhos, por exemplo, de 2 cabeças, de 4 patas, né? Isso é normal de acontecer, mas normalmente esses animais eles não seguem a vida, eles morrem ainda no início da fase de cria, vamos falar assim. Então, é genético isso aqui, eu posso fazer seleção, né, para evitar a ocorrência de gema dupla. Isso não é interessante, tá, pessoal? Então, embora alguém fale assim, mas seria então interessante uma ave que bote gema dupla, né? Mas vamos pensar um pouco melhor. Se eu tiver uma ave que pensa que tenha, né, gema dupla, como que eu vou fazer depois para multiplicar ela, né? Porque para multiplicar esse tipo de animal vai ser muito complicado, porque ela não vai deixar descendente, uma vez que os animais que possuem gema dupla eles morrem, né? Ainda na fase embrionária, tá bom? Então isso é impossível, né? Acontece muito no início da postura, porque aqueles folículos ainda estão né, vamos falar assim, se adequando, é mais normal de acontecer, tá? E a seleção, então, para essa ocorrência de gema dupla pode ser eficiente, a redabilidade aí considerada média, 0,20, por exemplo, tá? O que a gente tem também que pode acontecer é o famoso ovo incluso, tá? Muitas vezes a gente vê isso aí, isso é muito normal de acontecer. O ovo incluso é diferente da gema dupla. O que o ovo incluso vai acontecer quando há a formação do ovo, né? Mas por algum motivo, né? Esse ovo ele pode voltar ainda na cavidade, depois de formado, ele pode voltar ainda devido a algum trauma, por exemplo, algum estresse que a galinha teve, né? Ele pode voltar ainda lá no oviduto da galinha e aí é acrescentado a ele, né, de novo, mais albúmen, mais casca, ou seja, o ovo já estava formado, por algum motivo ele volta no folículo, desculpa, no folículo não, ele volta até lá o infundíbulo de novo, né, e começa a formar um novo ovo, tá certo? Então a gente pode ver aqui na próxima figurinha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, essa aqui é uma figurinha. Então, ó, normalmente acontece do ovo incluso lá dentro. Normalmente ele é menorzinho do que o outro.
E esse ovo, provavelmente, ele teve uma volta lá, né, no caminho que o ovo normalmente segue, né? E aí é incluído nova gema, tá vendo? É incluído uma nova casca, tá? Principalmente acontece isso. E aí, esse tipo de ocorrência ela é muito mais rara de acontecer do que ovos de gema dupla, né? Mas acontece, tá certo? E lógico, esse ovo aqui também, se a gente levar para incubação, não vai nascer dois pintinhos de maneira alguma, porque esse ovo aqui principalmente vai ter dificuldade da troca gasosa, né? Como é que vai fazer troca gasosa sendo que está um dentro do outro? E sem falar que esse outro ovo aqui, que é o que abriga todos eles, a casca é normalmente muito fina, né? É muito fácil de quebrar. Com relação à cor da casca, o que define a cor da casca, né? Seja ela marrom, branca ou mesmo azulada, são fatores genéticos, né? Cada raça de galinha possui uma cor característica na hora de produzir os ovos. Então, ovos de cor marrom, ou de branco, ou de azul estão ligadas às raças das galinhas, né? Tá certo? A origem delas, tá bom? Normalmente a cor da pena das galinhas está ligada à cor dos ovos, ou seja, né, a plumagem, por exemplo, marrom, vai deixar, né, de galinhas de plumagem marrom vão deixar, né, vão colocar ovos na cor marrom, galinhas de plumagens brancas vão colocar ovos de cor branca, tá certo? Vale lembrar que a cor branca é uma ausência de cores, né? E para a formação da cor marrom, eu preciso de um corante, vamos falar assim, tá certo? Do ponto de vista nutricional, não há nenhuma diferença entre esses ovos, tá? Tanto os brancos quanto os vermelhos, eles possuem a mesma qualidade, e aí você só paga mais caro, né? Por causa de linhagem, tá? Então quer dizer que se eu for lá, né? Você vai lá no supermercado, às vezes o ovo vermelho é normalmente R$ 1 mais caro a caixa do que o branco. Você está pagando R$ 1 de bobeira, porque não há diferença nutricional entre eles, tá? Ambos são ricos em proteínas, vitaminas, sais minerais e vão ter ali por volta de 220 mais ou menos miligramas de colesterol. Isso não tem nada a ver com a alimentação da galinha. A galinha pode alimentar de qualquer outro tipo de corante que não vai atuar na casca, na cor da casca. Quando eu tenho linhagens de galinhas de cruzamento, né, de animais de plumagem branca com animais de plumagem vermelha, o ovo vai sair mais ou menos desse jeito que a gente está vendo aqui, um intermediário entre o branco e o vermelho, aproximadamente, né? E eu tenho 13 genes que atuam na cor marrom, tá certo? Ou seja, são 13 genes responsáveis por essa cor marrom, tá? E a cor azul, por incrível que pareça, ela é dominante, tá certo? Geralmente, a cor do ovo está muito ligada ao lóbulo da ave, né? Então, aquela orelhinha da ave ali, de acordo com a cor da orelhinha da ave, vai ser a cor dos ovos também. E nada mais é que uma deposição de pigmento aí, né? Na maioria das galinhas que a gente observa, esse marrom que a gente chama de marrom avermelhado, ele é obtido por uma substância chamada protoporfirina, né? Protoporfirina 9, tá certo? Essa protoporfirina 9, ela vai resultar nessa cor marrom dos ovos e outras, vamos falar assim, outras corantes possíveis, né? Corantes naturais possíveis, são a oceanina, que é da cor azul, né? E a biliverdina, que normalmente vai formar a cor verde. Então, quer dizer que tem galinhas de ovos verdes? Sim, tem galinhas de ovos verdes, um verde bem clarinho, tá? E lógico, como eu havia dito, o branco, ele é a ausência de cor, né? Então, quem vai determinar essa deposição dessas cores, né? Ou seja, se essas cores, qual a cor que vai ter, né? Vai ser geneticamente, vamos falar assim, né? A genética das aves, os genes que ela compõe é que vão compor essa cor, né? Então, só para a gente ter um pouquinho de noção, né? Se eu, por exemplo, cruzar aves de cor branca, né? De ovos de cor branca com aves de cor azul, né? De ovos de cor azul, normalmente ele vai sair um azul bem clarinho, que é muito comum da gente achar aqui, né? Principalmente
essas galinhas caipiras, né? Muito normal você achar, né? Lógico, quando eu cruzo o branco com o marrom, sai essa cor um pouco mais clara, que é esse que a gente havia falado aqui. E quem achava que não existia, né, ovos da cor verde, é o cruzamento de galinhas de ovos da cor azul com marrom, ele vai sair um meio que esverdeado por causa da deposição de biliverdina. Bom, e aqui só para a gente ter um pouquinho de noção sobre postura de aves, pessoal, o que a gente precisa observar aqui, então, ó, de novo, esse gráfico aqui é muito importante, porque ele me mostra, por exemplo, né, esse aqui é um gráfico da Highline, por exemplo, uma linhagem de galinhas de postura, né? Então, ele me mostra aqui quando aproximadamente essas aves vão começar a iniciar suas posturas, né? Então, no caso da Highline, ela inicia a postura um pouco antes, né? Dá para notar que aquilo lá para a 17ª semana, 18ª semana, como eu havia dito para vocês, normalmente é entre 18 e 19 semanas, elas começam a sua postura, mas a postura é muito pouco. Note que aí o percentual de postura, né, é muito baixo, em torno de 5%, né? E isso vai crescendo até atingir o pico de postura aqui lá por volta, né, nesse caso da Highline, por volta de 24 semanas, né? Tem linhagens que atingem esse pico por volta de 24, tem linhagens que atingem o pico por volta de 28, isso é muito comum, diferenças das linhagens, tá? E aí a tendência então, olha só, no pico de postura, ela vai produzir mais de 95% de ovos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tiver 100 galinhas, né, por volta das 23ª semana, 24ª semana, 96%, por exemplo, 97% das minhas aves vão estar botando. Se tiver 100 galinhas, eu vou colher aproximadamente 95, 97 ovos todos os dias, tá certo? Isso é mais ou menos a forma de entender esse gráfico. E aí, essa queda vai, né, depois do pico de postura, ela vai tendo uma queda bem lenta, até atingir aqui, ó, lá por volta das 80 semanas, ela vai atingir aqui em torno de 80%, né? 75%, tá? Tem gente que leva essa produção de ovos até 90 semanas, ela vai dar até 70%, e tem gente que leva essa produção de ovos até 100, 110 semanas. Isso é questões econômicas, depende muito de quanto tá, por exemplo, a ave, né, vamos falar assim, a pintainha para você comprar, tá certo? Se a pintainha estiver mais cara, você leva essa produção um pouco mais para frente. Se a pintainha estiver mais barata, você pode acessar essa produção mais antes, tá certo? Isso depende muito. Aqui, esse aqui é o gráfico do peso do ovo, né, para a gente entender como é que funciona o peso do ovo. Então, o peso do ovo tem a tendência a ser sempre crescente, né? Então, por volta lá de aproximadamente aqui, ó, se a gente, né, 36 semanas, ele vai atingir a 60 gramas, que é considerado os ovos muito maiores, os ovos grandes, né? Lembrando que se ele passar de 65 gramas, 66 gramas, ele deixa de ser o ovo grande, ele passa a ser o jumbo, que não pode ser comercializado em prateleira, ele pode ser comercializado na forma de ovos líquidos, né? Só gema, só clara, por exemplo, né? E aí para indústrias, né? de culinária. E mais o ovo, antes disso, que eu havia falado também no vídeo anterior, lá por volta, lá, quando no início da postura, quando nós estamos ali 20 semanas, por exemplo, ele tem, né, os ovos menores que 45 gramas. Esse ovo é conhecido como ovo de franga, que ele é abaixo de 45 gramas. 40 gramas mais ou menos, ele é abaixo disso. E ele não pode ser comercializado, tá certo? Também é um ovo industrial, que a gente diz, porque não pode ter comércio, né? O peso corporal da ave, a gente vai olhar no lado de cá, né? Então, note que essas aves, elas não vão passar de 1 kg, entre 1,6 kg e 1,5 kg, né? Então, são aves muito leves, elas precisam ser leves, né? Para consumirem menos, para ter menor necessidade de energia de mantença. E a mortalidade aceitável, né? Ela vai começar, lógico, muito baixa, e no final lá, a mortalidade passando um pouquinho de 10%, em torno de 10,5% mais aproximadamente, que é o ideal, tá? Pode ter algumas pessoas que façam a muda forçada, né? Então, esse aqui é um gráfico da muda forçada, tá? O que seria a muda forçada? É uma pausa na produção de ovos por volta ali de 65, 60 e poucas semanas, tá? Então, você faz com que essa ave entre uma muda forçada para ela poder ter
vamos falar assim, uma recuperação do sistema reprodutivo dela, né? Uma pausa mesmo na produção. Essa ave precisa se recuperar porque ela vem em alta produção de ovos, então ela dá uma parada, ela tem uma recomposição dos tecidos, principalmente dos tecidos, né, responsáveis pela reprodução das aves, responsáveis pela formação do ovo, e aí essa ave vai ficar em torno aí de 2 semanas aproximadamente, fazendo essa recuperação, e ela inicia a postura de novo. Normalmente você vai ter um segundo pico. Esse segundo pico ele nunca vai ser tão alto quanto o primeiro pico, mas dá para notar aqui, ó, que a ave chega a 90% de produção de novo, né? Enquanto ela estava antes da muda forçada abaixo de 85% de produção. E aí depois ela vai conseguir ir até mais semanas aí, 110 semanas, como eu havia dito. O que acontece é que a União Europeia vem a cada dia mais tendo mais inserções de regras de bem-estar animal e principalmente preocupado com aquelas 5 liberdades, que são as liberdades fisiológicas, que o animal tem ausência de fome, ausência de sede, né? Liberdade ambiental, por exemplo, sanitária, comportamental, né? E psicológica, são as 5 aí. E aí o que acontece, pessoal? A muda forçada é necessário fazer com que a ave sofra um nível de estresse muito grande. Então, por exemplo, antigamente fazia-se, né? Baixava-se o nível total de luz das aves. Então, as aves ficavam no escuro por 2 semanas. Tirava, né? Fazia com que o animal sentisse fome. Então, retirava a comida do animal, né? Água tinha que dar, porque senão o animal morria, né? Então, ele não pode ter ausência de sede, né? Nesse caso. Então, daria apenas água para essas aves, mas elas ficariam muito tempo sem comer, né? Então, se a gente observar no gráfico aqui, ó, quando chega durante a muda forçada, o que acontece com o peso? Ele cai. Ele cai porque a ave fica sem comer. Hoje, quem faz muda forçada, ele é necessário fazer muda forçada, mas com a presença da ração, tá? Não pode mais fazer uma muda forçada sem ração. Você pode diminuir os níveis de ração ou pode, por exemplo, colocar mais sal na ração, que faz com que o animal não consiga, né, faz com que o animal limite o consumo, ele não consiga consumir mais, mas não é possível fazer mais, não é permitido fazer mais muda forçada com ausência total de alimentação, ok? E aí, por causa dessas pressões, né, principalmente de órgãos, né, de ONGs, vamos falar assim, né, preocupados em bem-estar animal, então houve algumas pressões, principalmente na Europa, e na Europa ela vem cada dia mais ditando regras importantes para as aves, né, para o bem-estar animal, como por exemplo gaiolas um pouco mais de melhor alojamento, né? Então as gaiolas hoje elas possuem puleiro para que a ave ela possua, né, o seu comportamento normal de empoleiramento, por exemplo, possui ninhos, né? Então nesse caso aqui a gente pode ver que o ninho, a ave, ela tem essa característica de botar em ninhos, né? Algumas dessas gaiolas possuem, por exemplo, piscinas de areia, que a gente fala, onde a ave gosta de deitar, né? E se esticar lá na areia. É importante que tenha, por exemplo, um local para que as aves passem as patas para fazer, vamos falar assim, o debaste das unhas. Normalmente evita-se fazer, né, quando possível, o corte dos bicos, né, a debicagem, porque a debicagem é necessária para lembrar, para evitar o canibalismo, mas aí em alguns casos você pode fazer, por exemplo, comedouros com abrasivos, né, onde a ave ao tentar comer a ração, ela automaticamente ela vai fazendo esse debate do bico. Então isso é normal da gente já ver e já vem acontecendo graças às pressões de órgãos, né, vamos falar assim, reguladores em relação ao bem-estar animal. A muda forçada, ela foi em alguns países proibida, né? No Brasil ela ainda é permitida, tá? Mas daqueles modos que eu disse. O corte do bico, ele é permitido no Brasil, tem que se fazer, né? Porque senão você vai ter um problema sério, que é canibalismo, que é muito pior, né? E mais, igual eu disse, pode ser usado então o abrasivo. E as granjas agora elas precisam ter certificação para bem-estar animal, né? Principalmente. Então aqui só para a gente ver, esse aqui é um tipo
debastador de unhas, por exemplo, onde o animal pode fazer debaste de unhas, e é mais ou menos a mesma ideia para se ter um debaste de bico, né? Então, no coxo do animal, você pode colocar, por exemplo, introduzido, por exemplo, lixas, né? Onde o animal vai começar a bicar e ter o debaste. Então, só para a gente, né, ter uma noção um pouco, hoje as pressões fazem com que as aves precisam ter, né, serem criadas mais soltas, né, galinhas com mais espaço, mais conforto. Esse sistema chamado de free range, né, no Brasil a adoção do free range pode ser viável, né, nós temos muito espaço disponível, mas em outros países isso não é tão viável assim, né. Normalmente a densidade é em torno de 34 quilos de aves por metro quadrado, né? E aí essas instalações elas precisam ter, por exemplo, conforto térmico, né? Preocupar-se com o bem-estar e terem maiores certificações. É lógico que esse tipo de criação não é no Brasil, né? A gente sabe que não é, né? Mas aqui no Brasil nós temos criações desse tipo que são meio que adaptadas. Então a ave ela tem um momento onde ela vai conseguir ter, né, o seu sistema, por exemplo, ter essa característica de poder ter a vida livre, de ciscar, né, de ter essa liberdade, vamos falar assim, dentro, né, é interessante que haja tampuleiros, né, por exemplo, para as aves, né, ter essa capacidade de poder se empolerar, que é o que é desejável da ave, né, e aqui, ó, uma foto melhor para mostrar os poleiros, né, e isso, pessoal, mexe completamente com a genética. Por quê? Porque os nossos animais, eles foram selecionados, né? Essas galinhas, elas foram selecionadas principalmente para viver em gaiolas, né? Então elas têm o seu comportamento, foram selecionadas em gaiolas. É algo que a gente chama de seleção, né? Vamos falar assim, uma relação entre genética e o ambiente, né? Essa relação genética-ambiente é muito importante, porque você acaba selecionando os genes para aquele ambiente. Quando você tira aquelas aves daquele ambiente e muda ele para um ambiente diferente, que seria esse ambiente aqui solto, eu não sei se as aves que eram melhores no outro ambiente também serão melhores nesse ambiente, porque há mudança no uso desses genes, né? Então, isso é muito importante, principalmente na área de genética de aves, porque as próximas, vamos falar assim, as próximas visões de seleção vão ser pensando em aves mais geneticamente produtivas nesse tipo de sistema, certo? Hoje já existe uma pressão de ovos tatuados e esses ovos tatuados eles carregam dentro, né, nesses ovos, vamos falar assim, o sistema de criação das aves. Por isso é importante, né, se preocupar em seleção desse tipo. Então, acho que algumas pessoas já devem ter a oportunidade de ter observado isso, o ovo tatuado. Esse ovo tatuado, ele é meio que um código, são códigos para a gente ter uma rastreabilidade do ovo. Então, por exemplo, o primeiro dígito ele vai falar sobre o sistema de criação da ave, se foi ar livre, solo, gaiola, né? Se foi do modo de criação biológico, vamos falar assim, se fosse, né? De acordo com o número, então 3 aqui seria gaiola, 2 seria solo, 1 seria ar livre, 0 modo de criação biológico, né? Depois vem o país de origem, né? Esse PT aqui, nesse caso. No caso do Brasil seria BR, né? Então, o modo. Desculpa, o país. A região, né? Então, o país é dividido em regiões, cada região vai ter, então, vamos falar assim, seu número específico, e depois vem uma sequência de 3 números que é relacionado ao produtor, tá? Eu já comprei vários ovos com essa tatuagem, né? Principalmente quando eu ainda fazia faculdade lá em Viçosa, né? Na Universidade Federal de Viçosa. Lá tinha algumas granjas lá já tinham aderido a esse tipo de tatuagem aqui, que é muito importante, está muito ligado ao tipo de criação. Então aqui vai começar a ter né, o consumidor ele vai ter mais ou menos noção de como foi criado aquele animal. E aí, lógico que a pressão do consumidor é muito importante para que esses animais então tenham melhores condições de vida, né? E se a gente for começar a pensar em realmente criar aves de modo solto, né, vai ser um pouco difícil, vai ser desafiador, porque a criação solta ela é completamente diferente, ela vai aumentar os custos de produção, com certeza vai aumentar, mas a gente precisa pensar em termos de melhoramento genético
em termos de melhorista, já começar a pensar como fazer a seleção dessas aves para vidas livres, né? Existem algumas outras características que a gente pode observar também e medir, tá? E essas características estão ligadas a taxas de sobrevivência, a níveis de estresse e de bem-estar, né? E também, além de resistência, né? A resistência a níveis de alguns objetos ou, vamos falar assim, fontes estressoras, tá certo? Então, uma das características que a gente pode observar, por exemplo, é sobre a habilidade tônica, né? Que é um modo de você colocar, por exemplo, a ave, né? Nesse equipamento aí, e aí observar quanto tempo o animal vai levar para poder. E aí a ave sempre colocada, tá? Vamos falar assim, ela é sempre colocada com a barriga para cima, e quanto tempo ela vai levar para ela poder sair dessa situação, tá? Uma outra forma da gente avaliar isso é níveis, por exemplo, de proporção de heterófilos, linfócitos, que eu tenho um pouco noção se a ave teve, né, está passando por níveis de estresse alto ou não, tá certo? O que a gente chama de assimetria flutuante, que é essa medida da pata do animal, animais que estão sofrendo níveis estressantes possuem diferença nessa assimetria aqui, ou níveis mesmo hormonais, principalmente do cortisol, que é possível da gente ter também. Tá? Pessoal, então a aula que a gente tinha para falar era sobre isso, sobre genética de aves, tá certo? Eu agradeço muito a presença de vocês, um forte abraço, muito obrigado. Aqui a gente encerra esse ciclo de melhoramento genético de aves. Um forte abraço a todos vocês novamente. Até mais. Obrigado. Tchau.